e lésbica. Tenho muito orgulho de dizer isso depois de todo o problema de aceitação que eu tive. Como muitos sabem, engenharia ainda é uma profissão machista e preconceituosa. E passei por experiências assim durante esse 1 ano de trabalho. Em um certo dia, eu tinha que entregar o projeto de estágio que eu apresentaria para o RH, para o meu gerente e para o meu chefe direto. E após abrirem a minha apresentação, o gerente questionou se tinha sido eu que tinha elaborado toda a apresentação. Disse que sim e questionei o porquê da pergunta. E ele apenas disse: é uma apresentação muito profissional por ter sido feita por uma estagiária e ainda mais uma mulher. Certeza que teve ajuda de algum homem por aí. Por situações como essa, acabei adoecendo e entrando em depressão. Hoje, formada, trabalhando em um lugar que me sinto bem para me apresentar como eu sou, percebo que não merecemos e não devemos permanecer em lugares que não nos aceitam como somos. Era cerca de 9h30 da manhã e eu estava esperando o ônibus para voltar para casa. A rua não tinha nenhum movimento, mas eu ficava ouvindo um barulho. E toda vez que eu me virava, eu não via nada. E quando eu ouvi o barulho novamente, eu me virei e pude ver um homem. Ele estava com as calças abaixadas, se masturbando. Eu senti tanto medo, tanto nojo daquele homem. Medo por mim e por todas as garotas que têm que pegar ônibus naquele bairro. E sinceramente, se aquele homem quisesse ter feito algum mal para mim fisicamente, ninguém poderia ter me ajudado. Ser mulher nos dias de hoje não é fácil. É claro que cada época teve suas dificuldades e temos muito mais autonomia e liberdade se compararmos a vida feminina algumas décadas atrás. Entretanto, alguns problemas permanecem. A vida de hoje é muito baseada em aparências e aquele estereótipo do que é considerado belo na sociedade nos assombra diariamente. Não só isso, mas há os julgamentos velados que, mesmo diante de uma grande onda de autoaceitação, existe e permanece. Parece que se não nos encaixarmos no padrão, é porque não nos esforçamos o suficiente. Afinal, hoje existe tanta coisa, né? Academia, suplementos, dietas, procedimentos estéticos, maquiagem. Ninguém para pensar o quanto que isso é desgastante. Em tempo, dinheiro e às vezes até dor. Tudo para entrar na caixinha. Mas por quê? Por que temos que nos submeter a isso? Por que a unidade de cada um não é o suficiente? Somos únicos. E somos muito mais do que as aparências. A aceitação tem que ser interna. Nós com nós mesmos. Mas é muito importante que todos entendam. Somos todos únicos e diferentes. E essa beleza da diversidade deve ser exaltada e não reprimida. Sejam únicos, sejam livres, sejam vocês mesmos. Cada um tem a sua singularidade e deve ser apreciado como tal. Quando eu tinha 16 anos, era 7 horas da manhã em um feriado religioso e estava indo para a igreja, a pé e sozinha. Passei pelo carro e comecei a escutar ele mexendo comigo, falando coisas obscenas, dizendo que ia me pegar e levar com ele. Continuei andando até que ele ligou o carro e começou a me seguir. Virei a rua e ele fez o mesmo. Então saí correndo e cheguei na igreja. Não sei onde ele parou de me seguir ou se ainda estava atrás de mim até chegar. Quando cheguei, estava tremendo e chorando muito. Senti um medo e um nojo extremo. Tinha 13 anos quando um tio que morava no fundo da casa dos meus pais me parou. Ele era meio bipolar. Tinha dia que conversava, brincava, tinha dias que não olhava na cara. Ele sempre gostou de me agradar, de dar presentes, mas aquele dia foi diferente. Me parou, disse que estava com saudades de mim e me abraçou. Senti a mão dele entrando pela minha roupa, mãos trêmulas, e depois começou a beijar meu pescoço e me convidava para entrar na casa dele. Assustada, disse que precisava ir, mas ele insistiu e me abraçava mais forte. Empurrei e disse que estava com pressa. Fui para casa da minha avó. Com a cabeça confusa, será que foi isso mesmo? Será que foi carinho? Será que foi só da minha imaginação? Quando eu tinha 13 anos, eu fazia aulas de inglês e como a escola era bem perto da minha casa, eu ia e voltava a pé. Um dia eu estava de shorts porque estava calor. Estava quase chegando na rua da minha casa quando um homem bem mais velho que estava em um carro parado na rua gritou: "E aí, bebê?", com uma cara maliciosa.
Senti nojo apenas e comecei a andar mais rápido para minha casa. Graças a Deus que nada mais aconteceu, mas mesmo assim foi um acontecimento desagradável. E depois disso, nunca mais usei shorts para ir na aula, não importava o quão calor estivesse. Passei meses com medo de andar na rua, de ter que ir fazer as coisas que precisava. Evitava ao máximo sair e toda vez que precisava sair sozinha, fazia ao máximo de avisar todos onde estava indo, que horas chegaria no lugar, para que, se algo acontecesse, poderiam saber logo após. O problema não é as nossas condições. O problema é o preconceito incrustado na sociedade. Agora sei que a roupa que eu estava não importava, mas naquela época conectei o acontecimento com a roupa que eu estava usando. Depois de muitos sentimentos e depois da angústia, não foi carinho. Não foi da minha imaginação. Infelizmente, essas situações são tão comuns no dia a dia que ficou até um pouco banalizado, mas não deveria ser assim. As pessoas não entendem quando uma mulher diz que sente medo de andar na rua sozinha. As pessoas precisam ter mais empatia, entender que a mulher enfrenta uma luta todos os dias para sair de casa. Assim como aconteceu comigo, acontece com milhares de garotas nos ônibus, nos trens, onde os homens se esfregam em nós e até ejaculam e ninguém acredita. A gente tem que parar de achar normal essa violência contra as mulheres.